pessoas que participaram até o momento dos jogos, estiveram nos estádios. A gente tem uma expectativa de adicionar aproximadamente mais 100 mil pessoas para as duas últimas partidas que vêm sábado e domingo, ou seja, chegando a números bastante expressivos, que a gente fica muito feliz. Desses torcedores que vieram, temos origens de 124 países diferentes, 26% deles de fora do Brasil. Ou seja, nós conseguimos trazer bastante pessoas para o país, bastante culturas que vieram acompanhar essa competição. Então ela não é restrita só à América do Sul, ela abrange todo o mundo. Isso ajuda a incentivar o turismo, o comércio nas cidades que recebem os jogos da competição. Muito importante salientar. A gente tem hoje, aproveitando que a gente no último encontro com vocês, a gente falou da média de público que estava quase em 30 mil, com a fase eliminatória, quartas de final e semifinal, que tiveram uma média de público de mais de 42 mil pessoas nos estádios. Elevamos a média do público para mais de 32 mil pessoas. Comparando com a última edição, temos um acréscimo de 30% nessa média, e sabendo que nas duas próximas partidas teremos públicos maiores, essa média ainda tende a subir um pouquinho mais. Então isso só reitera as palavras que eu reforcei do Hugo de um saldo positivo que tanto a organização da competição como a Conmebol fazem nesse balanço que a gente tem trazido para vocês. A gente tem, como eu expliquei, essa expectativa de mais 100 mil ingressos sendo vendidos, mais 100 mil torcedores participando dos próximos jogos, ou seja, levantando o público total e a média. Aqui estão os dados de renda. A gente na primeira fase apresentou uma renda de mais de 110 milhões total. Na fase de eliminatória, quartas e semifinais, quase 60 milhões, ou seja, a gente chega numa renda total de quase 170 milhões antes da disputa de terceiro lugar e final, ou seja, a gente está atingindo valores muito expressivos e importantes, como a gente bem frisou, para poder sustentar toda a entrega que é feita pelo comitê organizador local para essa competição. Só resumindo os confrontos que nós tivemos de quartas de final até a semifinal, acho que jogos bastante emocionantes, disputados. Acho que vale a gente mencionar também que os países convidados também foram protagonistas de algumas das partidas mais interessantes do torneio. Acho que o jogo entre Paraguai e Catar aqui no Maracanã foi um dos mais emocionantes, assim como o Uruguai e Japão em Porto Alegre, ou seja, nossos convidados também abrilhantaram bastante a competição. E agora na fase eliminatória, partidas de quartas de final que foram para pênalti, ou seja, emoção até o último minuto, e obviamente com o drama das cobranças de pênalti, que eleva um pouquinho o batimento cardíaco de todos os torcedores. Agora na final teremos um confronto entre Brasil e Peru, e outro já muito interessante como Colômbia e Chile, já nas quartas de final, Brasil e Argentina na semifinal, ou seja, clássicos mundiais que fizeram todo o público vibrar com a emoção dessas partidas. Falando um pouco de números, nesses 24 jogos que tivemos até o momento foram 53 gols marcados, um a cada 11 chutes, e uma média de 2,2 gols por partida. Acho que os empates que tiveram nas quartas de final de 0-0 baixaram um pouquinho a média que a gente teve na primeira fase. Desses gols, a gente teve quase uma divisão igualitária entre primeiro e segundo tempo, foram 24 marcados no primeiro tempo, 29 no segundo tempo. Enfim, uma série de estatísticas que eu acho que servem para ilustrar um pouquinho o que foi a competição até essa fase. Entre o melhor ataque, o Brasil com 10 gols, mais seguido também de Uruguai e Peru, o outro finalista. E entre as melhores defesas, Brasil e Colômbia, sem sofrer gols, e Uruguai com 2 gols sofridos. Aqui também alguns dados de passes, ou seja, qualidade técnica da competição, mais de 20 mil dados, com um acerto próximo de 80%, as equipes com índice muito elevado, ou seja, praticando um bom futebol nos estádios da competição. E alguns dados de defesas, os goleiros também foram destaques, principalmente aqueles que brilharam na disputa de pênaltis, dando destaque para o goleiro da seleção peruana, que também garantiu a classificação naquele confronto contra o Uruguai nas quartas de final. E também, obviamente, vale mencionar o goleiro Gatito do Paraguai, que por 4 vezes foi eleito o jogador da partida ao final dos jogos. Um outro dado curioso é a quantidade de artilheiros que nós temos na competição até o momento, são 13, todos eles empatados com 2 gols marcados
na competição. Temos agora 2 partidas para definir se a gente terá um artilheiro isolado ou se esse empate múltiplo na tabela de artilharia da Conmebol Copa América. E só reforçando, a gente teve o Gatito como líder de premiações de jogador da partida. Outros conseguiram alcançar o prêmio 2 vezes, entre eles Cavani, do Uruguai, Felipe Coutinho, Alexis do Chile, o próprio goleiro do Peru, Paulo Guerreiro. Enfim, são alguns dados importantes, mas eu acho que a expectativa de todos agora está voltada para a disputa de terceiro lugar amanhã, na Arena Corinthians, em São Paulo, e para a grande final que vai acontecer aqui no estádio do Maracanã, 30 anos depois desse estádio sediar um jogo decisivo de Conmebol Copa América no país. Enfim, vamos agora entrar um pouco no tema da cerimônia. Desculpa. Obrigado, Thiago. Então vamos chamar agora a nossa grande musa, Anitta, para se juntar a nós aqui à mesa e a gente começar a falar um pouquinho da cerimônia de encerramento. Olá, bom dia. Então vamos abrir o bloco de cerimônia. Thiago, está contigo novamente. Cerimônia, eu acho que lá em São Paulo a gente começou a contar uma história. Como a gente explicou, a cerimônia, na verdade, ela é dividida em 2 atos. O primeiro foi contado no estádio Morumbi, em São Paulo, na cerimônia de abertura. E a gente conclui a cerimônia do evento agora no encerramento, na final, aqui no Maracanã, com o segundo ato. Vocês lembrarem, lá no Morumbi a gente apresentou a vocês 12 crianças, contando um pouco das suas origens, de onde elas vinham, um pouco das suas famílias, das culturas de cada um deles. São 12 países que participam da competição, então algumas culturas distintas com suas peculiaridades. A gente falou um pouco dessas origens, de onde eles vêm, e a gente vai buscar agora, na cerimônia de encerramento, falar um pouco dos sonhos delas, contar um pouco da história delas, o que elas passaram, o que elas sonharam até chegar nesse estágio da competição. Uma cerimônia, como a gente adiantou em São Paulo, um pouco mais curta do que o tradicional. A gente traz ela para próximo do começo do jogo, para contar com o calor do torcedor, para contar com a interação da torcida nessa cerimônia. Ela está marcada para começar às 16h35, no gramado do estádio Maracanã, uma duração de 10 minutos aproximadamente, e uma conexão, um link direto com o começo da partida, com a entrada dos jogadores em campo para o início da partida, que será às 17 horas aqui no Maracanã. Alguns números interessantes: a gente tem quase 400 pessoas no palco, propriamente dito, porém são mais de 1.500 envolvidos somente com a cerimônia, com o show que vai acontecer no gramado. Então, muitos envolvidos para fazer acontecer todo o espetáculo que a gente vai trazer para vocês no palco da grande final aqui no Maracanã. Bom, dentre essas mais de 1.500 pessoas, nós temos a Anitta, nossa ídola aqui do Brasil, e também um convidado especial, o Pedro Capo, que vem de Porto Rico, um cantor com um hit calmo, emplacado, que vai fazer um dueto com a nossa cantora brasileira, que deixou um recadinho. Por conta de agenda ele não pôde estar aqui presente, mas deixou um recadinho para todos vocês e estará presente aqui no domingo. Lamentablemente no voy a poder estar con ustedes hoy, pero ya mañana llego directo al Maracaná, el estadio más famoso del mundo, por primera vez cantando en Brasil. Una misión increíble, cantar en algo tan especial. Y Anitta, sabes que soy tu fan, que te admiro, que eres grande, y para mí compartir tarima en tu país contigo es un momento especial en mi carrera y en mi vida. Así que nos vemos mañana. Anitta, seja bem-vinda. Obrigada. Antes de abrir para perguntas, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta para você.
Queria que você contasse um pouco para a gente a sua expectativa para participar dessa cerimônia, né? Um torneio mais tradicional de seleções da América do Sul, e você tem milhares de fãs na América Latina, enfim, um público muito grande, que está envolvido de certa forma nesse torneio. Conta pra gente um pouquinho da sua expectativa. Eu fiquei muito feliz com o convite. Acho que o entretenimento, o esporte e a música andam muito juntos, né? Em todos os aspectos, assim, acho que conversam muito os integrantes do esporte, os integrantes da música, e tem tudo a ver, tem tanto na abertura quanto no encerramento. É uma cerimônia assim. Fiquei muito feliz. Na abertura eu vi que a gente teve também representantes do Brasil, representantes de outros países da América Latina, e agora está aqui também fazendo parte. Está sendo incrível, junto com o Pedro, que tem um ritmo muito conhecido em todos os países de língua hispânica. O hit dele é muito grande, famoso, ficou durante todo o ano em primeiro lugar na maioria dos países. E está sendo um prazer dividir o palco, principalmente pela visibilidade, que é incrível. Acho que todos os países agora observando e atentos com a final. Acho que é muito bom para todos os lados e eu fiquei muito contente. De verdade, que bom que deu tudo certo. Obrigado.